Deus tem mexido muito com as nossas vidas, tem falado muito de como nós temos vivido os nossos dias. O que a gente tem feito com a nossa vida. Eu queria que dentro dessa possibilidade, nós sabemos que depois da pandemia a gente tem que trabalhar mais, né? As coisas ficaram mais difíceis. Algumas famílias perderam pessoas especiais. A morte chegou, talvez um pouco antes da hora para algumas famílias. A gente tem que lutar com essa dor. Temos saudade de estarmos reunindo, né? Estarmos mais visitando outras pessoas também. As coisas financeiramente ficaram piores e nós temos que trabalhar mais. Estamos mais cansados. Tantas coisas têm acontecido nos últimos dias. E às vezes a gente falta força e vigor para a gente ser determinado em relação às coisas de Deus. Você está conseguindo me entender? Amém? Se nós fôssemos olhar, quantos de nós agora estaríamos em casa dormindo e descansando, não é? Aí às vezes a gente tem que ter essa disciplina. Eu voltei a fazer Pilates, né? A Thalita é minha professora essa semana. Imagina o quanto eu estou pensando em você esses dias, Thalita. De tanta dor. Porque os meus músculos estavam parados, eu estava muito sedentária. E agora eu lembro da Thalita o tempo todo, de tanta dor que eu sinto. Mas a culpada não é a Thalita, a culpada fui eu, que deixei que o meu corpo ficasse à vontade. E nós também temos músculos espirituais, amém? Vou fazer uma alegoria, ninguém tem músculo espiritual aqui não. Mas é como se tivéssemos. Sabe o tempo, talvez eu espero que você já tenha vivido esse tempo, que você estava sempre na igreja orando, buscando, jejuando, lendo a Bíblia, adorando. E aí de repente você começa a esfriar, não pensa mais em Deus com tanta frequência, não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Porque o que a gente cantou é verdade. Deus é rei sobre toda a terra, amém? Os homens na terra, presidentes, reis nas nossas nações, e desde que o mundo é mundo, acham que são alguém, acham que são importantes. Mas todos eles um dia morrem, e o seu legado fica, a sua história, seja boa, seja ruim. Mas eles não são eternos. O único que é Deus absoluto, a Bíblia fala que tudo que existe na terra é de Deus, amados. Sabe aquela falsa expectativa que a gente vai lá e compra uma fazenda, coloca no nome e vai passando de pai para filho? Isso não existe na verdade, porque Deus é dono de tudo, amém? Se você for na Inglaterra, em todos os países que tem o Reino Unido, as pessoas vão dizer, a rainha é dona de tudo. A família real é dona de tudo. E por isso eles também têm ajuda, têm custos. É totalmente diferente você viver num lugar que há um rei, uma rainha, uma família real, do que um presidencialismo, do que um socialismo. A mentalidade é diferente. Nós não temos essa mentalidade de rei, de estar conduzido e ser governado por um rei. Então existe um rei, sim. Existe um reino espiritual que nós não vemos, mas que ele é muito poderoso. E é ele que governa todas as coisas, amém? E quando nós começamos a abrir nossos olhos e começamos a exercer, mexer com os nossos músculos espirituais, no começo a gente é preguiçoso, no começo a gente resiste, no começo a gente não quer vir à igreja cedo, no começo a gente tem preguiça para acordar mais cedo, para ler a Bíblia, para orar. A gente tem preguiça de um monte de coisa, mas a gente tem que se forçar, amém? Nós temos que nos esforçarmos, porque senão a nossa carne quer continuar no comodismo. Você concorda com isso? Comigo, amém? Só que nós somos finitos. A partir do momento que nós nascemos, há uma coisa certa, nós vamos morrer. E um dia nós vamos estar diante de Deus. Nós vamos prestar conta daquilo que Ele esperava que nós fizéssemos para Ele. Você não veio ao mundo acaso, amém? Deus te criou para um propósito eterno.
Ele sonhou com cada dia. A Bíblia fala que os seus dias estão escritos num livro. E será que você e eu estamos vivendo 1% daquilo que ele sonhou? Que decepcionante vai ser chegar diante de Deus e ele falar para nós o que nós vamos ler daqui a pouco. Ou então falar que nós não fizemos aquilo que ele esperava que nós fizéssemos. Então nós precisamos nos preocupar mais com o que Deus pensa ao nosso respeito. Precisamos estar mais buscando mais aquilo que ele espera para mim e para você, do que nos deixar entrar nesse sistema louco. Que a gente acorda cedo, tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que cuidar de filhos, tem que cuidar de casa. Nós precisamos acordar, amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Nós precisamos despertar. E eu quero que você leia comigo Mateus 7,13. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você não tem habilidade com a Bíblia, não tem problema você pegar o índice, viu? O índice foi feito para ser usado. Vai lá no índice e olha lá o número da página que começa o Mateus, não tem problema. Se você quer ler ali atrás também, me acompanhe. Provavelmente minha versão é diferente, nós temos que ainda adaptar isso, né? Jesus vai falar nesse texto que nós vamos ler. Anteriormente, Jesus disse para não julgar, no capítulo 7, começa assim. Depois ele fala que é para nós pedirmos, ele fala sobre as orações, como é que nós temos que fazer orações corretas. Depois ele fala que é para a gente fazer tudo aquilo para o próximo que a gente gostaria de receber. E no 13, olha só o que ele fala. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva à perdição é ampla. E sua porta é bastante larga. O caminho é amplo e a sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela, mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado e poucos o encontram. Alguém aqui já viu, os crentes mais antigos vão lembrar, que em algumas casas de crentes tinha um quadro, tinha um caminho bem estreito, difícil de passar, e um outro uma porta grande, um monte de gente entrando. Vocês já viram esse quadro? Não? Já viu, Rose? Que bom, eu achei que só eu que tinha visto. É uma tela que era muito comum nas casas terem. Eu quero que você imagine uma porta bem estreita e você ter que passar. Você já passou por uma porta estreita, difícil? Já teve que entrar por um lugar assim? Sabe quando a gente coloca uma mesa num restaurante que você tem que passar assim? Imagina você tentando entrar numa porta bem apertada, bem estreita. Só entra uma pessoa de cada vez. Jesus está dizendo que o reino dos céus, que o caminho para a salvação é uma porta estreita. E a porta que não leva para o céu, que leva para a perdição, é uma porta larga. Talvez vamos pensar essa porta com balões, sabe? Com arco de balão, com um monte de fogos assim esperando as pessoas. Um lugar atrativo, onde você pode entrar pulando, dançando. Jesus está dizendo assim, acordem. A porta que vai levar, o caminho que vai levar vocês para o céu, é bem difícil de entrar. Vai ter que fazer um esforço. Um caminho difícil. Mas olha, tem uma outra porta, que é bem facinho. Mas cuidado, que multidões estão indo por ela. Faz sentido isso para vocês? Hoje em dia todo mundo se diz crente, evangélico. Está muito fácil de ser cristão na nossa atualidade. Mas será que essas pessoas estão entrando na porta certa? Será que elas estão entrando no caminho certo? Será que elas estão vivendo esse caminho de porta estreita? Vamos continuar? Antes de nós continuarmos, eu separei o texto de João 10, 9 que me chamou a atenção. Olha o que Jesus diz lá a respeito dele, no Evangelho de João. Capítulo 10, versículo 9. Ele diz assim, abriram?
Jesus diz dele mesmo: sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. Amém? Ele diz assim, ó, o caminho que vai levar para a salvação é estreito. E depois Jesus diz: eu sou a porta que leva para a salvação. Então Jesus está dizendo assim, o caminho que leva as pessoas para a perdição não tem Jesus, porque Ele é a porta. Se alguém quiser entrar para a eternidade, vai ter que passar por Jesus. E lembram-se daquela frase? Todos os caminhos levam a Deus? É mentira. Não, nem todos os caminhos vão levar a Deus. Apenas um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos que prestar atenção nesses pequenos detalhes que Jesus falou. Nós temos que entender sobre qual fundamento nós estamos construindo a nossa fé. Baseado em quê? Nas nossas convicções humanas? Na convicção humana de alguém que está tentando, na sua cabeça? Ou se você tem as suas próprias experiências com Deus? Amém? Vamos continuar lá no 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Voltem lá onde nós estávamos. Olha o que Jesus fala. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figos com ervas daninhas. Vou parar aqui. Jesus está dizendo, vocês estão vendo que está dentro de um contexto? Primeiro ele está falando que há uma porta estreita e uma porta larga. E ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. Esses falsos profetas estão aonde? Na porta larga. Cuidado com essas pessoas, porque eles têm aparência de ovelha. Jesus está falando assim, olha, sabe, no meio da igreja, no meio do povo que se diz meu povo, no meio daqueles que falam que me amam, que me temem, tem pessoas que têm aparência de ovelha, tem aparência de crente, tem aparência de evangélico, como você quiser chamar, mas eles não são. Eles são falsos. Olha o que Jesus fala. Eles são como lobos devoradores. Lobos. O que um lobo faz com as ovelhas? É isso aí, tem uma veterinária aqui, vai me ajudar aqui. Ele morde, ele destrói, ele mata. Jesus está falando assim, vocês são ovelhas. Jesus está falando para ovelha. Ovelha é bobinha, é tola. Ovelha é um animal dócil que segue um líder. E Jesus está falando assim, cuidado, ovelhinhas. Porque vai ter gente vestido de ovelha, mas no fundo, ela só quer te devorar. No fundo, esses falsos profetas querem destruir o rebanho do bom pastor. Porque lobo não vai ali para brincar, não. Ele sabe o objetivo que tem. Você sabe quem são os lobos, né? São influenciados por Satanás, o nosso adversário. Vamos prosseguir. No 16, vocês vão poder descobri-los. Jesus está dando todas as dicas aqui para nós. Vocês vão poder descobri-los pela maneira como eles agem. Assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Jesus está comparando pessoas com árvores. Não sei se você gosta muito de árvores. Eu sei só de uma coisa. Que todo mundo gosta de ficar num dia ensolarado debaixo de uma árvore, não é? Todo mundo gosta de parar debaixo de uma árvore. Lá no sul a gente comia mexerica, pocã debaixo de árvore. É muito bom. É muito bom quando você tem um pé de limão em casa e você vai lá aquele pé de limão e tem vários limões para você poder fazer o quê? Um suco, colocar na salada, né? Um tererezinho, né? Aqui, do Mato Grosso. É bom demais. Agora você imagina você ir até
um pé de fruta e ela estar murcha, estragada e podre. No outro dia você vai, não tem mais nada. E fica anos assim. O que você vai fazer com essa árvore? Não tem folha, daí daqui a pouco ela não serve mais para dar sombra, não serve mais para dar fruto. O que você vai fazer com essa árvore? Vai chamar o jardineiro, vai cortar. Vamos fazer churrasco com essa árvore. Vai para a churrasqueira. E Jesus está comparando as pessoas com árvores. Jesus está dizendo, vamos voltar lá, ó, vocês podem descobri-los pela maneira como agem. Assim podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Jesus está falando assim, você vai conhecer se a pessoa é boa, se ela é um profeta verdadeiro, se ela é um falso, pelo fruto dela. Então, se é pelo fruto, pelo menos essa árvore tem que dar fruto. Aí prossegue ali, vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro. Olha, gente, eu não sou boa de árvore, não sou nada boa com, como é que fala, com essa, a ciência que estuda botânica, né? Não sou estudiosa nem especialista. Mas certamente, o que uma videira faz? Produz uva. Então, para eu saber que aquela árvore é videira, eu tenho que encontrar o que lá nela? Uva. E o que eu encontro, né? Jesus compara a videira com o espinheiro. O que eu encontro no espinheiro? Uva? Espinho. Olha só. A uva, fala a videira, a Bíblia compara Jesus com a videira. E o que a videira produz, a uva, né? A uva também usamos para fazer vinho. E o vinho na Bíblia é comparado com alegria, com vida. Então, se nós pensarmos, Jesus escolheu a videira. Ele está dizendo, vocês vão olhar na minha vida, eu sou a videira, em outros textos ele fala. Vocês estão perto de mim. Vocês estão vendo como eu trato as pessoas. Quais são as minhas atitudes. Vocês estão vendo. Quantas pessoas comeram do fruto de Jesus? Pessoas foram curadas. Pessoas que estavam mortas reviveram. Pessoas que não se sentiam ninguém, nada. Ele pegou aquele bando de homens incultos, toscos, grosseiros, seus discípulos, e tornou e abalou o mundo com aqueles homens. Ele acreditou em pessoas que ninguém acreditava. Pessoas incultas que não sabiam ler. Pessoas que não eram importantes na sociedade. Jesus está falando assim, olhem para mim. Eu sou a videira. Vocês reconhecem os frutos que eu tenho. Agora dá uma olhada nos espinhos, na espinheira. A espinheira, ela não dá nem sombra, gente. Ela não dá sombra. Você chega perto de uma roseira, não vamos falar nem de uma espinheira, né? Você se corta toda. Não é verdade? Você já foi tentar tirar uma folhinha, eu comprei Ora Pronobis, que é uma planta muito boa, muito cheia de proteína. Você vai tentar tirar uma folhinha, tem que cuidar. Você se espeta todo e dói aquilo. Então vamos pensar um pouquinho sobre o espinheiro. O espinheiro, ele é seco, ele é rasteiro. Ele sufoca as árvores. Ele mata as sementes e incendeia facilmente e destrói as plantas em volta. Olha que forte isso. Jesus está falando assim, ó, aquelas pessoas que são espinheiros, elas vão destruir tudo que estiver em volta. Elas vão, além de não dar fruto, elas vão sufocar quem tem fruto bom. Por isso que nós temos que cuidar com quem nós fazemos amizades. Nós temos que cuidar com quem nós trazemos para dentro da nossa casa. Nós temos que cuidar com quem nós deixamos influenciar nossos filhos. Nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes você pensa assim, não, aquela pessoa fala palavrão, ela é mentirosa, ela é mal pagador. Mas você está trazendo para dentro da sua casa. Você está permitindo que aquela pessoa que fala mentira, que fala palavrões, teus filhos estão escutando. Daqui a pouco você está falando igual. Daqui a pouco teu filho está falando palavrão, você fala, meu Deus, quem que você ouviu isso? Foi o titio, foi a titia, a fulana. Isso é muito sério. Amém? Vocês concordam comigo?
Essas pessoas, elas enfraquecem as outras que têm fruto. Às vezes você está orando, você está buscando a Deus, de repente você está se sentindo fraco. Porque você foi fazer aliança com gente que não tem temor a Deus, que não presta, está tirando as tuas forças, está impedindo você de sonhar, de buscar a presença de Deus. Vamos voltar, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse pinheiro, tem um texto maravilhoso para compartilhar com vocês. Mas vamos prosseguir. Ele compara também os figos com ervas daninhas. A figueira, gente, tem um texto que eu quero que vocês abram lá, Isaías, capítulo 38, 21. Quem que está aqui atrás? Rebeca? Tá, pode achar para mim? Isaías 38, 21. O figo, nós podemos ver por causa desse texto. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias, é um rei que estava muito enfermo: preparem uma pasta de figos e coloquem-na sobre a ferida, e Ezequias se recuperará. Aleluia! E Ezequias estava prestes a morrer, e Deus usou o profeta Isaías e falou: vai lá, fazem uma pasta de figos, coloquem sobre a ferida, e ele vai ficar curado. Então o figo tem simboliza a cura. Gente, eu olhei sobre o figo e sobre a uva. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente. A uva, toda fruta, é maravilhoso quando você começa a ver as propriedades das plantas que Deus criou. As frutas, tudo que a gente come, que a gente tem na natureza, elas foram criadas para trazer vida para nós, amém? Nós podemos ser facilmente curados com os nossos próprios alimentos. A uva, ela tem vitamina E, vitamina C, vitamina K e A. Olha só o que a uva faz. Prevenção de problemas cardíacos. Ela melhora a saúde da visão. Aumenta a saúde do sistema digestório. Diminui riscos de desenvolvimento de câncer. Agora vamos ver. É bom ou não é comer uva? É bom ou não é comer uva? É bom. É saúde. Vamos olhar para o sentido da alma. Problemas cardíacos. Vamos falar da alma, do coração. Jesus está falando assim, olha, quem come de mim, que sou a videira, né? Ou uma pessoa que produz frutos, vai trazer cura para o coração de outras pessoas. Vai ajudar outras pessoas a ver claramente sobre a vida. Vai ter uma visão clara do que está acontecendo ao seu redor. Eu penso sobre a digestão. Quantas coisas a gente não digere direito na vida? Quantos problemas mal resolvidos nós temos? Sabe, pessoas, situações, coisas que a gente tem que engolir? E sobre o câncer, vocês sabem que já foi confirmado, comprovado cientificamente, não são todos os casos, mas que a mágoa profunda pode gerar câncer, sim. Então, vamos dizer aqui que Jesus, Ele pode cuidar de nós em relação à mágoa. E quantas vezes você sendo um fruto, como a videira, você pode gerar esperança na vida de outras pessoas para elas serem curadas, amém? Para enxergar melhor a vida, para que o coração dessas pessoas tenha mais alegria. Porque a uva tem esse poder, o vinho que é produzido da uva dá alegria. Será que as pessoas que estão perto de você podem estender o braço e pegar e tocar em você e comer de você o fruto do Espírito? Nós já vamos ler. Ou será que se a pessoa chegar muito perto de você, vai sair toda machucada? Porque você, sem querer, fere pessoas. Você não consegue deixar que pessoas se aproximem de você. Porque antes de elas te ofenderem, te machucarem, você vai e ataca elas. Porque o espinheiro é assim. É defesa dele. Ele fere. Ele mata, ele sufoca, ele impede os outros de crescerem. E a erva daninha? Erva daninha, são aquelas plantas rasteiras, são indesejadas, né? Atrapalham o cultivo. Gente, elas sufocam as outras. Ela vai competir com a planta que está do lado, por luz, água, ela vai roubar os nutrientes que tem do lado daquela árvore que está do lado.
ela vai trazer, ela é com uma erva daninha perto, a propensão de ter doenças e pragas no meio de onde ela está aumenta. Então Jesus está falando assim, cuidado com as ervas daninhas e com os espinheiros, porque eles vão tirar tudo que você tem. Eles vão sugar aquilo que eu tenho prometido para você. E nisso você vai ter que ser muito esperto, muito esperta. Você tem que estar atento. Uma coisa eu penso, que hoje nos nossos dias, comentando do figo. Olha, o figo tem vitamina B1, vitamina A, B2, cálcio, ferro, fósforo, magnésio, sódio e potássio. Nem eu sabia que tinha tanta coisa boa no figo. Quais os benefícios? Ele cura a pele. Por isso que Deus mandou o profeta Isaías falar para fazer um emplasto de figo ali. Rejuvenesce, traz uma pele jovem, é ótimo para o cabelo, emagrece porque tem muitas fibras. Ele ajuda contra o diabetes, protege o coração. O figo só tem coisa boa para nós, assim como a uva. Totalmente diferente do espinheiro e da erva daninha. E eu fico pensando que Jesus está falando assim, árvores boas, né? Se você continuar ali, vamos ler comigo. No 17, as diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Você não precisa pegar um livro. Você olha para uma árvore que tem limão, você sabe que é um limoeiro. Você sabe que tem uma uva naquele pé, é uma videira. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se pode comer. E uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar um fruto que se pode comer. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Isso é sério. Isso é muito sério. Uma árvore que dá limão bom, ela não vai dar uma fruta venenosa. É isso que Jesus está falando. Uma árvore boa, ela dá sempre fruto bom, a vida inteira. Cuidado. Cuidado. E uma árvore ruim, sempre vai dar frutos ruins. Ela não vai simplesmente de uma hora para outra mudar, a não ser que ela tenha uma experiência com Jesus. Essa árvore agora comparando com pessoas. Jesus está dizendo assim, você está percebendo o fruto daquela pessoa. Você já viu o caráter, a índole daquela pessoa. Ela já te deu sinais e pistas. Como é que você está esperando uma coisa boa daquela pessoa? Cuidado. É assim no namoro, né? Às vezes a pessoa não presta, não tem atitudes corretas. E a pessoa está cega, ela não vê. Acaba escolhendo uma pessoa errada para se casar. E aí depois os filhos sofrem, a pessoa sofre. Nós temos que perceber, uma árvore boa, Jesus está falando, ela sempre vai dar frutos bons. Um dia Deus falou isso comigo. Porque eu achava que era uma árvore boa. E de repente as mágoas, as feridas começaram a entrar dentro do meu coração. E eu comecei a querer revidar algumas pessoas que estavam sendo maldosas comigo. Que estavam me ferindo. E eu comecei a querer ser uma árvore que, dependendo de quem chegava perto de mim para estender a mão, eu ia soltar um fruto bom ou um fruto ruim. Esse texto foi muito poderoso para mim. Jesus falou assim para mim, cuidado. Se você quer ser uma árvore boa, você vai ter que dar frutos bons o tempo todo. Porque se você der um fruto ruim, já era. Você não é árvore boa. Você só está revelando que tipo de pessoa que você é. Faz sentido para vocês? Nós não devemos escolher, e isso é muito difícil para a gente entender, é onde muitas vezes nós tropeçamos. Como é que eu vou tratar bem uma pessoa que me humilha, que me fere, que fala mal de mim? A primeira coisa que eu quero fazer é lavar roupa suja. Eu quero vingança, eu quero a minha
necessidade humana, é ir lá tirar satisfação. É tentar de um certo, não é vingar-se, é justiça que nós usamos a palavra. Justiça. Mas às vezes não é justiça. É raiva, é mágoa, é ira. E Deus quer nos confrontar. Deus quer que nós possamos olhar para nós mesmos. Quais são as nossas atitudes, quais são os nossos pensamentos com pessoas que não merecem. Jesus disse assim, olha, se vocês amarem quem ama vocês, vocês não estão sendo diferentes dos gentios. Porque eles fazem a mesma coisa. Agora Jesus está nos chamando para um nível mais alto. Amem aqueles que perseguem vocês. Aquele que te der uma face, vire e dê a outra. Isso é fácil, amados? Não, mas lembra da porta estreita? É para isso que nós somos chamados. Para a porta estreita. Para tomar decisões difíceis. Mas onde é que a gente está focando? Nós estamos focando essa terra? O tempo terreno? O nosso nome? A nossa dignidade? Ou nós estamos focando a eternidade? Onde é que a gente quer chegar? Onde é que nós estamos construindo? Onde é que nós estamos guardando o nosso tesouro, como Jesus falou? Na terra? Onde a traça e a ferrugem corrói? Ou para a eternidade? Isso aqui vai passar muito rápido, você sabe? Quantos anos você tem? E olha para trás, ontem você tinha 5, 10, 15, 20 anos. E os anos estão passando muito rápido. E às vezes a gente não tem última chance num leito de morte. Para pedir perdão, para consertar a nossa vida com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Para ser uma pessoa íntegra, que vai parar de mentir, que vai parar de falar mal dos outros, que vai parar de ser uma pessoa difícil de conviver. Nós precisamos mudar de vida agora, enquanto estamos vivos. É agora, é hoje que eu e você temos que mudar de vida, amém? Então, eu quero que você lê, olha, só mais, antes de eu ler sobre a espinheira, eu queria que você continue comigo no 21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso aqui é muito sério. Jesus diz assim no 22, no dia do juízo muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei, Jesus disse, vocês nunca foram meus. Vão embora porque as suas obras são más. Em outras palavras, o fruto de vocês não presta, é podre. Você já imaginou? Quantos de nós ficaríamos assim? Surpresos, fascinados, vamos usar uma palavra assim bem mundana, encantados, com uma pessoa que entrasse aqui e começasse a revelar todas as coisas, segredos nossos aqui, um profeta. Ou se fôssemos ali no Santo Antônio, tivesse pessoas enfermas, tivesse alguém que se diz cristão, curando enfermos, paralíticos andando, porque é isso que Jesus falou, muitos, ou tivesse um endemoniado, e aquela pessoa dizer assim, sai em nome de Jesus, você ia falar, nossa, uau, que poder essa pessoa tem, que crente que essa pessoa é, que vida com Deus essa pessoa é. E Jesus está dizendo que muitas pessoas que vão praticar isso, que aparentemente aos nossos olhos são cheias de Deus, elas não pertencem a Jesus. Isso é muito forte. Sabe por quê? Hoje em dia há muitas pessoas que são famosas, que estão no Instagram, YouTube, com milhares de seguidores. Pessoas que fizeram cursos, sabem falar, estudaram a Bíblia, destroem no grego, no aramaico, são inteligentes e conseguem conduzir multidões com o papo, com a lábia. Mas essas pessoas estão distantes das outras. Sabe como você consegue comer um fruto de uma árvore?
Como que é? Se eu perguntasse uma criança, ela ia saber. Agora, tem que chegar bem pertinho. Se tiver alto, tem que pegar um pau e derrubar, não é? Ou subir na árvore. Você tem que estar perto da árvore para comer fruto da árvore. Para saber se aquele fruto daquela árvore é bom, você tem que estar perto. Sabe o que está acontecendo hoje? A gente está comendo coisas que a gente nem conhece a vida daquela pessoa. E a gente acha que aquela pessoa, porque a gente se encanta, a gente é facilmente ludibriado. Porque se eu for para a mídia social hoje, você acha que eu vou expor as coisas que eu quero esconder? Você acha que eu vou falar dos meus pecados, das minhas mazelas, dos meus erros? Não! Eu vou falar só do que é lindo, do que é bonito. Muitas vezes do que eu nem sou. Mas, eu estou falando isso porque eu já fui assim. Eu tinha dificuldade, eu colocava num altar, eu idolatrava pessoas que estavam distantes de mim. E eu não valorizava pessoas de verdade, gente como eu, mas que estavam me ensinando muito, que eram verdadeiros, que às vezes eram duros comigo. Mas aquelas pessoas andavam com Deus. E eu muitas vezes desprezava no meu coração. E sempre enaltecia as atitudes, as coisas das pessoas lá de longe. Mas a gente tem que conhecer a árvore. Amém? É isso que Jesus falou? Você tem que conhecer. E é pelo fruto. Lá em Gálatas 5. Vocês podem abrir aí em Gálatas 5? Você quer saber que fruto que é esse que eu estou falando? Abra lá em Gálatas 5, 19. A minha Bíblia diz assim, as obras na natureza humana, mas tem outra versão que diz, o fruto da carne. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da natureza humana, ou fruto da carne, ou os frutos da carne, produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou lhes dizer novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Agora olha, gente, ciúmes. Quantas vezes você e eu podemos ser pegos nisso? O problema é como você age com isso. Você deixa os ciúmes, a ira, a inveja, a vontade de falar mal do outro, de ser aquela pessoa, tomar conta de você? Ou você abafa isso dentro de você? Você tem tido uma vida de libertinagem, de imoralidade sexual? Então talvez você esteja motivando que o fruto da carne, os frutos da carne estejam em você. Só que a palavra de Deus é muito séria. Eu sei que você quer os céus. E só tem um jeito. É sair disso aí, ó, e ir para a porta estreita. É voltar para Jesus. E vamos ver o que diz sobre o fruto do Espírito. Amém? Lá no 22. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Mesmo as leis judaicas não entravam em conflito. Você pode abrir lá em... Quero falar com você sobre o espinheiro para nós encerrarmos. Em Juízes, capítulo 9. Fica lá no Antigo Testamento. Lá no começo. Não bem no comecinho, mas mais para o começo. Vocês se lembram de Gideão? Que conduziu o exército de Deus, que destruiu seus inimigos com 300 homens? Vocês lembram disso?
Ele faleceu, ele morreu. Antes dele morrer, depois quando ele conquistou a vitória sobre seus inimigos, eles colocaram ele como, ele foi um juiz, ele foi alguém, um rei ali, no meio dos seus irmãos. Mas ele morreu, e olha o que aconteceu com sua dinastia. Depois que ele morreu, as pessoas começaram a buscar outros deuses, começaram a adorar outros deuses. E no verso, olha lá, eu vou contar a história rapidamente. Abimeleque era um dos filhos de Gideão, que também a Bíblia chama de Jeroboal. Jeroboal, ou Gideão, teve 70 filhos. E nenhum deles se levantou para continuar sendo juiz ou rei. Mas Abimeleque, a Bíblia diz que ele tinha isso dentro do coração dele. E olha o que ele fez. Lá no versículo 3, no capítulo 9. Então os tios de Abimeleque procuraram os oficiais da cidade e apresentaram a proposta dele. Os cidadãos de Siquém concordaram em seguir Abimeleque e concluíram, afinal, ele é o nosso irmão. Então deram a ele 70 peças de prata, retiradas do templo do deus Baal-Berite. Com esse valor ele contratou alguns homens sem caráter e vadios, que concordaram em tornar-se seus seguidores. Abimeleque foi com eles a Ofra, casa de seu pai, e matou sobre uma rocha todos os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, menos o mais novo dele, Jotão. Este conseguiu escapar e esconder-se. Então foi feita uma assembleia com todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. Resolveram proclamar Abimeleque rei, junto do carvalho do monumento perto de Siquém. E olha o que Jotão fez. Leia comigo no versículo 7. Quando Jotão ficou sabendo disso, subiu ao topo do monte Gerizim e dali gritou em alta voz, o irmão mais novo que sobrou: cidadãos de Siquém, se vocês querem a bênção de Deus, escutem o que vou dizer. Certa vez as árvores resolveram eleger um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja o nosso rei. Mas a oliveira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e aos homens só para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir a minha doçura e meu bom fruto para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores falaram à videira: venha você reinar sobre nós. Mas a videira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e aos homens só para dominar sobre as outras árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se realmente querem ungir-me rei sobre vocês, venham procurar abrigo debaixo da minha sombra, se não saia fogo de mim e queime os grandes cedros do Líbano. Amados, esse apólogo, que é um verso em prosa, que dá vida a elementos e coisas que não falam, com essa história simples, ele conta, né? Jotão conta, rapidamente, como muitas vezes alguns líderes se levantam. Aqueles outros irmãos, ele compara os seus irmãos como árvores, que tinham a sua identidade, sabiam quem elas eram. E às vezes algumas pessoas se levantam para liderar, para massacrar, para destruir. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas no meio da igreja têm sido espinhos. Sabe por quê? Porque a espinheira não tem nada de bom. O espinheiro não tem nada de bom. Não tem fruto. Só que ele tem inveja de quem tem. Então, simplesmente para não ter que dividir glória com ninguém, o que ele faz? Ele mata e sufoca quem dá fruto perto dele. E chegou o tempo que Deus quer tirar esses que estão fazendo com que a igreja se enfraqueça. Amém? E nós precisamos discernir. É preciso ter muito cuidado e muita diligência. Ao mesmo tempo que eu falei que há muitas pessoas que falam muito bem, que têm um jeito muito fácil de cativar, de conquistar, mas não têm integridade, não têm uma vida com Deus, não têm vida de oração, não têm compromisso com Deus. E Deus disse que no último dia vai dizer: eu não conheço vocês. E ali em outro texto diz que eles vão ser lançados no fogo eterno.
Tem aparência de crente, tem aparência de ovelha, mas são lobos. Há muitas pessoas que se colocaram debaixo de lideranças que foram espinheiros. Foram machucados. Eu queria chamar o pastor Cris para nós orarmos. Com essa mensagem, eu oro para que nós possamos perceber que tipo de pessoas que nós queremos ser. Será que nós vamos deixar que espinheiros se levantem para ocupar o lugar que Deus tem chamado você para ocupar? Porque essa parábola, esse apólogo pode ser também desse jeito. Porque cada árvore tinha que cuidar das suas coisas. E aí sobrou para quem? Para o espinheiro. E muitas vezes Deus tem um lugar para você no ministério, numa parte do corpo de Cristo, algo para você fazer e você se sente incapaz de ser um líder. Mas Deus conhece seu coração. Deus sabe que você é árvore boa, amém? Deus sabe que você vai produzir muitos frutos que vão curar pessoas, assim como o figo e a videira. Mas muitas vezes, você acha que não é com você. E infelizmente, espinheiros têm se levantado. Porque árvores boas não estão tendo tempo para deixar o que tem que fazer. Mas não estão colocando o reino dos céus em primeiro lugar. Feche os seus olhos. Eu já sofri muito debaixo de espinheiro. E eu decidi que eu não vou ser um espinheiro. Eu não quero matar nem sufocar outras pessoas que vão estar perto de mim. E você, quanto fruto bom você tem? Será que você tem privado outras pessoas de comerem o seu fruto? Ou hoje você tem pensado, meu Deus, eu não quero escolher para quem eu vou dar fruto. Eu quero deixar que pessoas cheguem perto de mim. E eu quero me arrepender se até hoje eu fui uma árvore ruim. Eu quero estar com Cristo eternamente. Eu quero entrar pela porta. Eu não quero andar junto com as multidões que querem um caminho fácil. Eu sei que a volta de Cristo está próxima. Eu sei que o dia de amanhã eu não tenho controle. E eu quero cumprir os sonhos que o meu Deus tem comigo. Eu quero voltar para onde eu deixei de estar. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero cumprir os seus sonhos, os seus propósitos. Eu quero dizer para você, não há lugar melhor do que você estar. No lugar que Deus te chamou para estar.